E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Dessa vez, a nossa questão é a questão de vetores. Vamos lá. Determina o módulo do vetor resultante em cada um dos sistemas abaixo. Todos os vetores têm o mesmo módulo igual a 1, ou seja, nós temos aqui 3 itens. Cada item é formado de diversos vetores. Ele diz que cada um desses vetores vai ter módulo de uma unidade. Vamos lá. Nós temos que lembrar que sempre quando nós queremos fazer soma de vetores, existem duas regras. Existe a regra do polígono e a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo nós só podemos aplicar quando nós temos dois vetores. Na verdade, a regra do paralelogramo, sempre na hora de somar os vetores, nós vamos somar sempre de 2 em 2. Já a regra do polígono pode ser com a quantidade de vetores que a gente quiser, tá bom? Então, na hora de resolver a questão, nós vamos olhar aqui quantos vetores nós vamos ter para poder aplicar alguma regra. Nós percebemos que na letra A nós temos 4 vetores. Se nós temos 4 vetores, então vamos aplicar logo a regra do polígono, que fica mais direto. Pessoal, na hora de somar esses vetores, nós vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro, para simplificar, para facilitar, vamos sempre somar vetores na mesma direção. Então, nós temos esse vetor aqui. Vou representar esse vetor. Vou desenhar esse vetor aqui. Pronto. Agora eu vou desenhar esse vetor de baixo. Eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Aí nós vamos aplicar a regra do polígono. A regra do polígono nós vamos lembrar que é pé com cabeça. Então tá aqui, coloco o pé do vetor 2 na cabeça do vetor 1. Então, eu juntei esses dois vetores em um vetor só. Cada um desses vetores, nós sabemos que tem uma unidade de comprimento. Então, a soma vetorial desses dois vetores que estão na mesma direção e do mesmo sentido vai dar 2 unidades. Agora, nós iremos fazer a mesma coisa para esse vetor do lado direito e esse vetor do lado esquerdo. Eles também estão na mesma direção e no mesmo sentido. Se eles estão na mesma direção e no mesmo sentido, então vamos somar eles. Então vamos aqui, vamos somar esses dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido. Tá aí o primeiro vetor. Vamos colocar agora o segundo vetor, sempre fazendo pé com cabeça. Pronto, colocamos aqui. Aí, na hora de somar, aqui vai ficar uma unidade com uma unidade, ou seja, nós vamos ter 2 unidades. Agora vamos aplicar a regra do polígono. A regra do polígono manda ser sempre pé com cabeça. Então, vai ser o pé desse vetor, que agora isso aqui é como se fosse um vetor só, tá bom? Com a cabeça desse outro vetor. Então, vamos juntar aqui. Fazendo aqui pé com cabeça. Depois que a gente junta isso, nós vamos ter essa soma vetorial. Para encontrar o vetor resultante, nós vamos lembrar que é só aplicar a regra do polígono novamente. Vai ter sempre pé no primeiro vetor, ou seja, a origem no primeiro vetor, e a extremidade no último vetor. Então, quando a gente fizer... Opa, deixa eu só corrigir aqui essa linha. Quando a gente fizer essa soma vetorial, vai ter origem, ou seja, pé no primeiro vetor, e extremidade, ou seja, cabeça, no último vetor da regra do polígono. Então, esse que vai ser o nosso vetor resultante. Não sei qual o valor dele, vou chamar de x. Agora, nós vamos perceber que aqui nós vamos ter um triângulo retângulo. Com esse triângulo retângulo aqui, nós vamos só aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós sabemos que todo esse lado direito vale 2 unidades. E essa parte de baixo também vale 2 unidades. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter que hipotenusa ao quadrado vai ficar igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Então, nosso resultado aqui vai ficar 4 mais 4. Esse 2 está como potência, passa para o outro lado como raiz. Então, nós vamos ter que nós vamos ter aqui que o x vai ser igual a raiz quadrada de 8. O 8 não é um quadrado perfeito, então nós vamos ter que tirar essa raiz de forma fatorada. Nós temos que lembrar que sempre,
quando a gente tem um número que não é quadrado perfeito para tirar a raiz, nós vamos aplicar o método da fatoração. Então, ó, fatorando aqui o 8, por 2 fica 4, por 2 fica 2 e por 2 fica 1. Aqui, como é raiz quadrada, nós vamos organizar de 2 em 2. Aqui fica 2 ao quadrado e aqui fica só 2. Ou seja, x vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado e o 2 elevado a 1. Ou a gente poderia fatorar esse 8 como sendo 4 vezes 2, que seria mais rápido. Mas vamos lá, ó. Nós vamos lembrar que quando a potência e o índice são iguais, a gente pode cortar. Ah, Lucas, mas cadê o índice daí? Lembre, na raiz, quando o índice não aparece, é índice 2. Então, isso que eu cortei vai para fora. Então, o nosso vetor resultante vai ficar 2 raiz quadrada de 2 unidades. Então, essa que vai ser a nossa resposta da letra A. Beleza, galerinha? Tranquilo? Nós vamos fazer a mesma coisa na letra B. Mas na hora de fazer a letra B, percebam o seguinte. Perceba, pessoal, que na letra B, novamente, nós temos 4 vetores. Nós vamos somar, primeiramente, antes de aplicar a regra do polígono, nós vamos somar os vetores que estão na mesma direção. A gente percebe, ó, que esse vetor de cima e esse vetor de baixo estão na mesma direção e no mesmo sentido. Porém, perceba aqui outro detalhe. Observem esse vetor do lado direito e esse vetor do lado esquerdo. Eles estão na mesma direção, que ambos estão na vertical. Porém, um está para cima e o outro está para baixo, ou seja, eles estão em sentidos contrários. Pessoal, se eles têm o mesmo tamanho e estão em sentidos contrários, eu tenho uma unidade para cima e uma unidade para baixo. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão se anular. Então, esse vetor do lado esquerdo, ele se anula com o vetor do lado direito. Então, nós vamos ter aqui, vai sobrar apenas os vetores na horizontal. Então, ó, na letra B, nós só vamos precisar fazer a soma vetorial dos vetores na horizontal. Então, ó, fazendo essa soma vetorial, nós vamos ter aqui o primeiro vetor, que vale uma unidade, com o segundo vetor, que também vale uma unidade. Então, ó, quando a gente somar esses dois vetores, quando a gente somar aqui, esses dois vetores vai ficar um com uma unidade. Então, o vetor resultante vai ter exatamente 2 unidades. E o desenho do vetor resultante é a junção desses dois vetores, ou seja, o vetor resultante, ó, seria isso aqui. E o valor desse vetor resultante vai ser exatamente 2 unidades de comprimento. Então, nós vamos ter aqui que o módulo desse vetor vai ser 2 unidades. Beleza? Galera, agora vamos para a letra C. Na letra C, eu vou fazer aqui no nosso próprio desenho. Percebam o seguinte, na letra C nós temos 6 vetores. Se vocês observarem, aqui ó, vou ter a origem. Aqui ó, origem. Perceba que aqui eu estou tendo origem, aqui ó, cabeça, que é a extremidade do vetor, e o segundo vetor, a origem do segundo vetor está ligada na extremidade do primeiro, ou seja, aqui já está pé com cabeça. Aqui também ó, a origem do terceiro vetor, que é esse, aqui eu estou considerando primeiro, segundo, terceiro vetor, a origem dele já está na extremidade do segundo vetor, ou seja, também já está com pé, com cabeça. Então, a gente percebe que nessa primeira situação, nesses vetores da parte de cima, ele já está bem direitinho, ó, pé com cabeça, pé com cabeça, pé com cabeça. Aí finaliza aqui. Aí aqui, ó, cabeça com cabeça, não pode. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro somar esses 3 vetores que já estão bonitinhos na parte de cima. Então, ó, aplicando a regra do polígono aqui na parte de cima, o vetor resultante, ele sempre vai ter o quê? Ele sempre vai ter origem no primeiro vetor, ou seja, pé no primeiro vetor, e extremidade no último. Então, ó, isso que eu somei aí foi o vetor resultante desses vetores aqui de cima, desse, com esse, com esse. Então, ó, nós tivemos origem no primeiro vetor e extremidade no último vetor. Nós vamos fazer agora a mesma coisa para a parte de baixo. Na parte de baixo, a gente percebe, ó, que do mesmo jeito. Começa aqui a origem. Aí, ó, pé com cabeça desses dois vetores. Aqui de novo, pé com cabeça nesses dois vetores. E aqui para, já que eu já usei os 3 vetores de cima.
Então, vamos aplicar novamente aqui a regra do polígono para esses 3 vetores de baixo. Aplicando a regra do polígono para os 3 vetores de baixo, ó, vai ter pé no primeiro vetor, só ajeitar aqui. Vai ter pé no primeiro vetor e extremidade no último vetor. Opa, um minutinho, só ajeitar para sair direitinho. Nós vamos ter aqui, ó, pé no primeiro vetor. Pronto, agora vai. Ó, nós vamos ter pé no primeiro vetor e extremidade no último vetor. Então, nós vamos ter 2 vetores que vão ficar idênticos aí. Pronto. Pessoal, então, nós ficamos com 2 vetores, o vetor roxo e o vetor vermelho. Aí, o vetor resultante, nós vamos fazer o seguinte, esses outros 6 vetores nós já utilizamos. O vetor resultante, nós vamos ter que juntar esses 2 vetores. E esses 2 vetores, eles estão em quê? Na mesma direção e no mesmo sentido. Então, o vetor resultante é só somar esses 2 vetores. Então, vamos fazer aqui o nosso vetor resultante. Então, pessoal, ó, desenhando aqui esses 2 vetores resultantes, tá aqui o primeiro vetor. E agora, vamos fazer o segundo vetor. Vamos aplicar a regra do polígono, fazendo pé com cabeça. Então, ó, nós temos que juntar esses 2 vetores que nós pegamos aqui em cima. Aí, o vetor resultante vai ser esse vetorzinho aqui embaixo. Então, esse que vai ser nosso vetor resultante. Agora, vamos lá. Na hora de calcular esse vetor resultante, eu preciso saber qual era o módulo do vetor 1 e do vetor 2. E aqui a questão não deu esse módulo, ele só deu o valor dos vetorzinhos separados. 1 e 1. Porém, pessoal, percebam aqui o seguinte, quando a gente está fazendo esse desenho, vamos só ajeitar aqui. Deixa eu só colocar a linha em vez de vetor. Ó, nós vamos ter aqui 6 linhas, como se fossem os nossos 6 vetores. Esses 6 vetores juntos vão formar uma figura geométrica. E essa figura geométrica vai ser justamente o quê? Um hexágono. Pessoal, os 6 lados desse hexágono, eles vão ser, os 6 lados dele, só ajeitar aqui, vão ser vetores de mesmo tamanho. Se os 6 lados dele são vetores de mesmo tamanho, então, ó, aqui vale uma unidade, 1 e 1. Nós vamos perceber o seguinte, nós vamos lembrar lá da matemática que um hexágono ele é formado de quê? O hexágono ele é formado de 6 triângulos equiláteros. Então, quando a gente fechar isso aqui e desenhar 6 triângulos equiláteros, nós vamos ter o nosso hexágono. Então, ó, a gente percebe que o hexágono ele é formado de 6 triângulos equiláteros. Aí nós vamos lembrar que o triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, se ele tem todos os lados iguais, se esse lado vale 1, esse lado também vale 1 e esse lado também vale 1. Ou seja, essa aqui é 1, aqui também é 1. Aí, quando a gente juntar esse segmento que eu vou destacar aqui com marca-texto, vamos lá, quando eu juntar isso aqui, 1 com 1, vai ficar 2. E é isso que eu marquei, corresponde justamente ao nosso vetor resultante. Então, cada um desses vetores resultantes vai ter exatamente 2 unidades do de cima e 2 unidades do de baixo. Então, quando a gente vem aqui, ó, nós vamos somar 2 com 2. Com isso, nosso vetor resultante da letra C vai ser exatamente 4 unidades. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!